Damos graças a Deus por mais esta brilhante, maravilhosa oportunidade que Ele nos concede de estarmos convosco. E que este Deus maravilhoso vos abençoe, vos dando um dia maravilhoso. A todos vós, aqui de perto e de longe também. Portanto, louvemos ao Senhor, exaltemos e glorificamos o seu nome pela sua grandiosa graça, infinita misericórdia e uma bondade imensurável demonstrada por nós. E enquanto estivermos em nós, procuremos agradar a todos, ter paz com todos. Assim é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é-nos aconselhado, exigido, que nós devemos, enquanto pudermos, agradar, ter paz com todos. Mas se para agradar alguém, um sistema, tivermos que desagradar a Deus, o que você escolheria? Então veja bem que nós temos um líder supremo, o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. E ele procurou agradar o Pai em tudo. E o Pai instrui-nos a ouvir o Filho. Você quer agradar a Deus? Ouça o Filho. Obedeça o Filho, Jesus. Em Mateus capítulo 17, ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou e as suas vestes resplandeceram como o sol, quer dizer, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então apareceram ali Moisés e Elias falando com ele. E no verso 15, quando Pedro estava ainda pedindo para Jesus para ali fazer 3 tabernáculos, no verso 5 nós encontramos o seguinte: estando ele ainda a falar, uma nuvem saiu, quer dizer, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Você quer agradar o Pai? Ouça o Filho. Não é assim? Porque o Filho é a imagem expressa do Pai. Cumpriu as ordenanças do Pai. E tudo o que ele ensinava, ele próprio dizia que não era dele a sua doutrina, mas sim do Pai. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 5 de Paulo, a carta aos Efésios, a partir do verso 9, ele nos traz algo maravilhoso para meditarmos alguns minutos nisto. Diz assim: pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. O fruto da luz consiste em toda a bondade. Agora, em que consiste tudo o fruto da luz? Em toda a bondade, justiça e verdade. Isso quer dizer, na luz não tem lugar para a maldade, para a injustiça e para a mentira. Qualquer coisa que
contraria esses três requisitos, essas três características do fruto da luz, se torna então fruto das trevas. Automaticamente, porque nós temos aprendido que existem apenas dois reinos, o da luz e o das trevas. Se você não tem o fruto da luz, você está produzindo o fruto das trevas. É o que a Bíblia nos diz, nos mostra, e isto é verdade. O fruto manifesta de que reino você vive, de que qualidade de vida você tem. E na sequência, nós descobrimos que o verso 10, que há algo importante para ser descoberto. Descobrindo o que é agradável ao Senhor. Então nós temos falado alguma coisa aqui que é do agrado de Deus. Às vezes você está passando por um momento de aflição, de dificuldade, desespero, como Jesus passou. Mas foi do agrado do Pai que ele sofresse aquilo, sofresse aquelas injustiças, sofresse aqueles escárnios, aquela perseguição, e sofresse uma condenação através de homens inescrupulosos, mentirosos, ruins, injustos e pios, para que então ele fosse julgado e tivesse uma morte maldita, pagando assim o preço da nossa vida eterna. Porque as obras das trevas não têm como se esconder, elas vão ser manifestadas, cedo ou tarde. Então a nossa missão, se nós conseguirmos descobrir o que agrada ao Senhor, seremos bem-aventurados em praticar aquilo. Mas se você descobrir o que agrada ao teu Senhor e não praticar, você é um servo mau e negligente. Você sabe o que deve fazer para agradar a Deus e não faz? Você se torna então abominável aos seus olhos. É iníquo. Então veja bem, o conhecimento traz uma responsabilidade. O conhecimento é algo maravilhoso. Agora, isso não exclui uma pessoa que não tem conhecimento e pratica algo errado. Ele vai ter que pagar, porque ele é um ser humano que pode raciocinar. Antes de fazer aquilo, veja se é certo ou errado. Então, se você não tiver conhecimento da eletricidade e colocar a mão em um fio eletrizado sem devido isolamento, não adianta você falar, eu não sabia, eu não conhecia. Não vai adiantar nada. Porque a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Então, com isso, nós descobrimos que as pessoas não procuram fazer a vontade de Deus, é por livre e espontânea vontade. Você escolhe se vai ficar num sistema anti-escriturístico, portanto falso, para não perder posição, amigos, até familiares. Mas você não vai adiantar você falar, eu não sabia. Vai morrer da mesma forma se colocar a mão ali. Então isso é sério, irmãos. Mas vejamos mais um pouquinho aqui ainda abaixo, na carta aos Efésios, agora o capítulo 11. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas,
Antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Então, a gente às vezes não tem como dizer aqui o que eles fazem em oculto. Talvez seria até censurado, né, pelo canal, pelo YouTube, porque não compensa. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Agora, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, pelo que não sejais tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Porque você conhece a tua vontade, às vezes você conhece a vontade do seu patrão, a vontade da sua esposa, a vontade do seu esposo, a vontade de seus pais, a vontade de seus filhos. E você nem sempre vai praticar a vontade deles, porque seria prejudicial aos filhos se você fizesse a vontade deles, ou se você fizer a vontade deles, que você é o pai. Agora, a vontade de Deus é prejudicial a nós? Nunca foi e nunca será. Nunca foi, não é e nunca será. Agora, só um insensato que não quer saber qual é a vontade de Deus. Só um insensato. E existe tantos insensatos no mundo que repetem com arrogância, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Coitado, não faça isso com a sua alma. Procure saber qual é a vontade de Deus para você e faça a vontade de Deus. Porque na carta a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, Paulo fala exatamente isto. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Sofre, pois, as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Porque se você é do agrado do Pai, que você passe por essas aflições, sofra de boa vontade. Pois nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de quê? A fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Quem que te alistou para a guerra? Foi o Senhor ou foi um ministro carregado de insolência? Quem que te alistou para a guerra? Quem te chamou para ser um bom soldado do Evangelho? Foi um sistema para aumentar o número apenas de ministros? Ou foi o Senhor que te chamou? Porque quando é o Senhor, você não teme sistema nenhum, você não teme homem algum, você dirá, como disseram Pedro e João diante do Sinédrio: julgai entre vós o que é melhor, agradar aos homens ou agradar a Deus, agradar um sistema ou agradar a Bíblia. Porque um homem que se coloca num púlpito, um pastor que se coloca num púlpito para defender um sistema antibíblico, falso, e diz que a Bíblia não tem nenhum valor,
e que uma tal de uma mensagem de um profeta é superior à Bíblia? Quer dizer, a quem ele está servindo? É só você analisar a quem ele está servindo. Ele está servindo ao Deus que ele criou como Deus, um profeta que ele tem como Deus, e não ao Senhor. Porque igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te fará e te dará entendimento em tudo. Isso é verdade. Considera essas palavras, leia com amor essa palavra, porque o Senhor te dará entendimento. Se for o Senhor que te chamou. Porque se não foi, você não vai aceitar as instruções do Senhor. Você continuará com as instruções de homens caídos da graça de Deus. E que Deus tenha misericórdia de mim, de todos nós, e nos ajude a procurar todos os dias, em todas as oportunidades, em todos os negócios, em todos negócios relacionados a esta vida, em todas as discussões a respeito do Evangelho, a fazer a vontade do Pai, daquele que nos alistou. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos saúde no corpo, na alma e no espírito. Amém.